No vídeo de hoje, depois de ter tido 2 canais excluídos pelo YouTube e recuperados em questão de 24 horas, nós vamos falar sobre uma operação que nós vemos fazendo desde 2018 no mercado cripto e que ela é totalmente diferente de tudo que você conhece no mercado de trading, de investimentos, e tem gerado muitas dúvidas, inclusive em quem já opera junto com a gente. Então eu vou fazer esse vídeo de maneira bem didática para te explicar a nossa operação da WBR Blockchain Solutions. Tá bom? Antes eu tenho um convite especial para você. Se liga só. Entra no nosso canal do Discord, a nossa comunidade de amantes das criptomoedas. Lá você vai poder acessar diversos conteúdos gratuitos, links úteis. Você vai ter o chat para falar com a comunidade, vai poder participar de lives, de podcasts e também vai ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos para membros. A gente tem feito lives toda semana e também podcasts diariamente. E para você entrar é só você clicar aqui no link abaixo. Você pode entrar pelo celular ou pelo computador, é um aplicativo super leve e você vai ter acesso a uma comunidade incrível onde você vai poder aprender, crescer e fazer dinheiro todos os dias. Clica no link aqui embaixo e entra para a nossa comunidade Crypto Moment no Discord. Bom, já sabe, se você ainda não é inscrito, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa depois os seus comentários aqui das suas dúvidas, tá? Bom, seja bem-vindo a esse vídeo, Eu vou te explicar exatamente como funcionam as nossas operações, que são completamente diferentes de tudo que você conhece no mercado de trading e de investimentos hoje. Então presta muito bem atenção. Talvez esse vídeo vai ser um vídeo longo, mas ele vai ser muito didático. E quando você entender a natureza das operações que nós fazemos, você vai ver que essa é a melhor oportunidade para você multiplicar o seu capital de maneira segura e inteligente, utilizando o melhor e mais lucrativo mercado, que é o dos criptoativos. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou primeiro comentar aqui, tá, as operações tradicionais no mercado financeiro. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Forex, Stocks, que é o mercado de ações, cripto, obviamente, se inclui, opções binárias, que é muito popular aqui no Brasil e pela América Latina, né? E o trading esportivo, que também teve uma febre aí, tem bastante gente que gosta de chamar de trading esportivo. Na verdade, eu gosto de chamar de apostas esportivas, tá? Vamos falar então de opções binárias e apostas esportivas, e eu vou colocar aqui apenas os contras. Antes de falar aqui, para que você não pense que esse vídeo é um vídeo tendencioso, eu quero dizer para você que eu já experimentei, já operei, já participei de sala de sinais, já tive indicadores, já tive, enfim, tudo que você imaginar de ferramentas e de estratégias eu já testei nesses mercados, tá? Então assim, tanto opções binárias quanto apostas esportivas são apostas, né? Eles não entram na análise que eu vou fazer aqui hoje, por não serem mercado financeiro, tá? E eles também não respeitam análise técnica, muito menos fundamentalista, tá? Depois, eles não te dão liquidez, tá? E nem a possibilidade de lucros altos. Plataformas de opções binárias, as corretoras de opções binárias, elas não te dão liquidez, é muito difícil você sacar o dinheiro. Você só consegue sacar valores pequenos e muitas vezes elas te dão bônus e incentivos que duplicam, triplicam o seu aporte inicial, só que elas te prendem em várias regras de turnover para que você possa, na verdade, ser impedido de tirar o dinheiro lá antes de movimentar muito capital lá dentro, ou seja, de fazer muitas operações. Por quê? Porque eles sabem que eles vão, que você vai perder o dinheiro, então vai ser praticamente impossível de você retirar o saldo de lá. E as plataformas de apostas esportivas, elas não deixam você colocar lá 500 mil, 1 milhão, 5 milhões. Na verdade, elas até deixam, mas se você começa a sacar 20, 50, 100 mil, elas começam a travar, a diminuir as odds das apostas que aparecem para você, ou seja, elas limitam os seus ganhos. Então você acaba que você opera com um capital muito pequeno, podendo ganhar um lucro até bom, se você for bom, mas pequeno em relação ao mercado de criptomoedas, tá? Depois, há muita manipulação por parte da corretora ou da casa de apostas, ou seja,
Nós sabemos, isso não é declarado abertamente, mas nós sabemos e comparamos com o gráfico do Forex, com o gráfico verdadeiro do mercado financeiro, que as corretoras de opções binárias, elas manipulam o gráfico. Como você ganha no tempo, acontece muito daquela vela, tá terminando, você tá ganhando e ela fazer um pump ou um dump, né? Um pump ou um dump muito violentos no último segundo e você acabar perdendo a operação, fora outros tipos de manipulação. Já as casas de aposta, elas manipulam, disponibilizam, colocam odds, né, específicas, diminuem a porcentagem de ganhos de odds específicas se ela percebe que você está ganhando muito com uma determinada estratégia e assim por diante. Ou seja, há muita manipulação e como não é mercado financeiro, elas fazem o que elas querem, pintam e bordam e você está ali com o seu capital sendo manipulado. Por quê? Porque você joga contra a casa, tanto em opções binárias, né, que é uma market maker, como em apostas esportivas você está jogando contra a casa. Então a gente sabe que a casa nunca perde, é como se fosse um cassino, tá? Então, já para a gente descartar dessa análise aqui, opções binárias e apostas esportivas. Agora vamos falar de mercado financeiro. Então vamos falar aqui os prós do mercado financeiro em geral, Forex, stocks, né, e cripto. Stocks que é ações, tá? Primeiro, é um mercado 100% especulativo. Então, se você tem conhecimento no mercado, você pode especular à vontade. E isso é positivo, porque você vai ter muitas possibilidades de fazer dinheiro nesse cenário. Segundo pró, né, é alto risco de retorno. Você tem realmente alto risco de retorno, de ganhar muito dinheiro, de fazer muito dinheiro nesse mercado. E outra vantagem é você poder alavancar, né? Ou seja, poder operar sem ter aquele capital, porque quando você alavanca é como se você estivesse pegando emprestado aquele capital da corretora, ela multiplica, né, os seus ganhos, né? De repente você tem $1.000, você está operando alavancado, é como se você tivesse 10 mil, 50 mil, 100 mil dólares e o seu lucro é proporcional a isso. Então esses são prós do mercado, tá? Desses mercados. Então no mercado nos mesmos mercados, tá? Forex, stocks e cripto, quais são os contras, né? São os mesmos. O mercado é 100% especulativo, então você pode errar e pode errar feio e pode errar constantemente, que é o que a maioria faz. Você tem alto risco de perda de capital e de ser liquidado. O que é ser liquidado? É quando você perde totalmente o dinheiro que você tem na sua conta, tá? E em cripto, você pode ser liquidado na sua conta de operações. Por exemplo, se você está operando no mercado futuros, você disponibilizou um capital lá e você tem um capital com os seus ativos, que podem ser suas carteiras de longo prazo ou moedas que você está segurando, né, para o médio prazo na sua conta spot. Você pode ser liquidado na sua conta de futuros. De repente você tem 50 mil dólares na sua conta spot e você tem 5 mil dólares na sua conta de futuros para operar alavancado. Dependendo da configuração que você faz nas operações, você pode ser liquidado, obviamente, no seu saldo da conta futuros, mas se você não se atentar, tem uma opção lá que você pode perder o capital todo que tem na sua conta futuros e começar a perder o que tem na sua conta spot, caso você não saiba, né, configurar algumas opções na hora das operações. Então é bem arriscado, tá? E, obviamente, a alavancagem é também um contra, porque assim como você pode fazer muito dinheiro com alavancagem, você pode ser liquidado muito facilmente, muito rapidamente, com movimentos curtos de mercado, caso você não saiba o que está fazendo ou simplesmente caso o mercado vá contra a sua análise. Lembrando que, né, nas formas tradicionais de operação, você opera a favor de uma tendência, ou pelo menos você acha que está a favor. Você vai tentar analisar para adivinhar a tendência. Essa é a verdade. Os traders, né, eles tentam adivinhar o futuro com base no histórico passado e nas indicações ali, seja do price action, seja de análise técnica, seja de análise gráfica. Então, você vai sempre fazer, entre aspas, uma aposta, né? Você vai fazer a sua análise e, baseado nessas informações, você aposta na direção do mercado. E a operação tem dois caminhos. Ou ela vai a favor da sua análise, ou ela vai contra a sua análise. Se ela for contra e você estiver muito alavancado, você pode ser liquidado com movimentos muito pequenos de mercado, tá? Então você tem que saber o que está fazendo. Bom, vamos lá. Agora, a nossa estratégia, que nós estamos aí desde 2018, nós masterizamos essa estratégia, é um conjunto de estratégias, tá? E ela vem gerando resultado já. A gente prestou uma consultoria durante 2018 até final de 2021, que chegou a um número de 123 pessoas que a gente vem acompanhando, né, mês a mês.
e que tem mais de 7 milhões hoje, né, na data de hoje, investidos com essa nossa estratégia. Cada um na sua conta, claro, com o seu capital, mas num total aí movimentado entre o nosso capital e dessas 123 pessoas de mais de 7 milhões. O que acontece aqui? Tá? Primeiro, nós desenvolvemos uma estratégia que não tira o capital da sua conta, diferentemente de outras propostas que você tem por aí, que você tem que depositar o dinheiro na conta de uma empresa, de uma plataforma onde você não tem mais o controle das suas criptos. Aqui você não precisa depositar dinheiro na nossa conta, nós não custodiamos capital de ninguém, tá? Então, que fique claro, a gente está falando de uma operação, de uma estratégia 100% em criptoativos. Não estamos falando mais de Forex, nem de stocks, né, de ações. Eu coloquei ali porque, caracteristicamente, né, tradicionalmente, são mercados que você pode operar da mesma forma, né, com stop loss, com take profit, analisando, tentando adivinhar a tendência e tal. Essa operação vai contra tudo isso, é totalmente diferente. E muitas pessoas, inclusive quem já é nosso cliente, tem dificuldade em entender como que funciona. Tá? Então eu vou fazer o mais didático possível, vou mostrar no gráfico também, para que você possa realmente entender, e perceber como isso vai te dar mais oportunidades de forma mais segura e inteligente. Tá? Então, primeiro, nós não tiramos o dinheiro da sua conta, o seu capital, suas criptos ficam na sua conta, só você tem o acesso. Nós não temos acesso. Tá? Nós vamos operar através de uma tecnologia nossa, conectando uma API na sua conta. Segundo ponto positivo, não é day trade, não é swing trade, não é position trade, tá? Terceiro ponto, nós não realizamos perdas, nós não operamos com stop loss. Para quem faz operações tradicionalmente no mercado, tentando adivinhar a tendência de alta ou de baixa, você sempre tem que colocar um stop loss. Porque se você não colocar o stop loss e o mercado voltar contra você, você pode perder, né, um dinheiro absurdo. Se você está apostando em cripto num short, né, numa baixa, o mercado pode voltar contra você e a gente sabe que quando você está caindo, o máximo que você pode perder é 100%. Qualquer moeda, qualquer ativo, o máximo que ele pode perder é 100%. O Bitcoin, por exemplo, um dia ele custou $1.000. O máximo que ele poderia perder seria 100%, custar zero. Então de 1.000 ele custaria zero. Se você comprou Bitcoin a 1.000 e ele chegasse a zero, você perderia 100% do capital. Só que, na contramão, se você está apostando numa queda, a sua perda pode ser infinita, porque o Bitcoin já custou 1.000 e hoje ele custa 38.000 e ele já custou 69.000. Quantos 1000% de alta ele não fez aqui? Então, na queda é 100%, na alta é infinito. Tá? E sem falar também que, digamos que você comprou Bitcoin ou qualquer outra cripto, tá? Eu estou dando um exemplo. Presta bem atenção nisso. Se você está operando alavancado, isso jamais vai acontecer, porque você está pegando dinheiro emprestado da corretora e ela está te alavancando. Se você perder, você perde mesmo. O dinheiro sai e sai várias vezes alavancado o quanto você errou. Tá? Agora, aqui, se você comprou, por exemplo, o Bitcoin custava $1.000, você comprou $10.000 de Bitcoin, você tem 10 Bitcoins. Se o Bitcoin, 6 meses depois, um ano depois, um dia depois, ele cair a zero, você não perdeu dinheiro. Você tem 10 Bitcoins. Você continua com 10 Bitcoins. Só que você tem 10 Bitcoins que valem zero. Amanhã, depois de amanhã, 6 meses depois, um ano depois, 4 anos depois, aquele mesmo Bitcoin que valia 1.000, que um período depois ficou como zero, 6 meses depois pode valer 30.000. Então você não está perdendo o ativo que você comprou. O Bitcoin custava 1.000, hipoteticamente aqui, você investiu 10.000, então você comprou 10 Bitcoins. Se ele chegar a zero, você continua tendo 10 Bitcoins, só que você tem 10 Bitcoins que valem zero naquele momento. Amanhã ou depois, eles com certeza vão valer mais. Menos do que zero eles não podem valer. Então, guarda esse conceito na cabeça, porque isso vai ser muito importante logo aqui na frente, tá? Então, nós não realizamos perdas e nós não operamos com stop loss, tá? Você não corre o risco de ser liquidado na nossa operação, tá? A gente não usa alavancagem, a gente usa 100% carteira spot, ou seja, nós compramos ativos,
reais. Nós não estamos comprando contratos futuros, não é conta de margem que você está alavancando, não é nada disso. Nós estamos comprando diferentes ativos e performando com eles. Tá? Não é contrato futuros, como eu acabei de falar. Não importa a tendência de mercado, não interessa para nós se o mercado está em alta ou está em baixa. Tá? Nós não utilizamos apenas um ativo, isso é muito importante. Quando você faz day trade, por exemplo, swing trade, você pega um ativo e tenta alavancar ele para ganhar o máximo, se você acertar. Já falei inúmeras vezes, se você perder, se você errar, você perde capital. Aqui não, tá? Nós utilizamos vários ativos. 90% das nossas estratégias são baseadas em análise fundamental. Eu vou dizer que é uma estratégia e essa estratégia ela é um conjunto de estratégias que trabalham junto. É como um relógio. Um relógio, você está vendo ali dois ponteiros, né, andando para o lado, marcando as horas. Mas por trás desse relógio tem diversas engrenagens que você não sabe como funcionam, mas elas se conectam e cada uma gira, né, fazendo com que a outra também gire na proporção certa para que a hora seja marcada sempre da maneira correta. É isso que a nossa estratégia é, como se fosse a engrenagem de um relógio, de um motor de carro, entendeu? Então, 90% é baseado em análise fundamentalista, ou seja, nós só escolhemos ativos, né, criptoativos, que têm fundamento forte, tá? E existem vários parâmetros que nós usamos aí nessa análise. 10% é análise técnica, que é realizada no momento da abertura das operações. Exemplo, vamos supor que você hoje tem 100 mil dólares para colocar nessa operação. Nós vamos olhar o mercado nesse momento, escolher os ativos e vamos fazer uma análise técnica do dia de hoje, vamos posicionar essas operações conforme, né, a análise técnica, utilizando ativos, né, criptoativos, baseados na nossa análise fundamental. Beleza. Vamos supor que daqui uma semana, 5 dias, 3 dias, 2 dias, a sua esposa pegou 100 mil dólares também e quis começar a conta dela. Nós vamos analisar o mercado de acordo com o momento. Então pode ser que nós utilizemos outros ativos, outros parâmetros e montemos, mesmo sendo o mesmo capital, mesmo sendo apenas 2 dias de diferença, 1 dia de diferença, tá? Pode ser que nós montemos, provavelmente nós vamos montar uma operação na conta da sua esposa diferente em partes do que é na sua conta. Algumas coisas podem ser semelhantes, outras podem ser diferentes. O fato é que não se trata de um botão que você aperta e está rodando. Nós temos sim um processo, né, de construção dessa operação. Então cada conta ela é feita uma análise individual, certo? Bom, os lucros que nós conseguimos originar com essas operações são com operações de alta frequência, tá? E obviamente isso é feito através de tecnologia. Não quer dizer que você vai ter na sua conta esses bots que você vê muito se falar assim, opere automaticamente, aqui tem um bot assim, assim, assado. Não. Primeiro porque esses bots nada mais fazem do que tentar adivinhar a tendência do mercado. Eles simplesmente tiram do ser humano, de você ou de um trader, né, esse trabalho. Eles ficam lendo com base em algum algoritmo e a pessoa que criou esse algoritmo tem que ser muito, mas muito boa, tá? Para que esse bot realmente seja algo relevante. E esse bot vai trabalhar exatamente como fazem os traders, tentando adivinhar a tendência, posicionando stop e fazendo a sua operação com ou sem alavancagem. Enfim, cada um vai operar de uma forma, num mercado diferente, com características diferentes. Mas, no geral, eles estão sim tentando adivinhar a tendência igual faz um trader. As nossas operações, nós não somos traders, nós somos investidores. Nós encontramos uma forma de gerar resultado que nos permite sermos investidores e não traders, tá? Nós buscamos ao longo dos anos, desde 2015, tecnologia, estratégias e possibilidades no mercado de cripto que nos permitisse operar com o menor risco possível, sem possibilidade de perder capital e com o maior resultado possível. E nós encontramos, é isso que eu estou mostrando para você, tá? As operações, obviamente, são feitas em alta frequência e nós conseguimos resultado mesmo com o mercado em queda. Enquanto todo mundo está apavorado realizando lucro ou sendo liquidado no mercado alavancado ou de fora do mercado esperando para ver o que acontece, nós estamos lucrando, tá?
E é importante que você saiba que essa tecnologia que nós utilizamos é mais ou menos o seguinte: você pode ir de Porto Alegre até São Paulo de a pé, se você quiser. Quanto tempo vai levar? Né? Vamos ver de uma maneira prática, vamos colocar aqui no Google Maps, vamos ilustrar isso. Eu gosto de ilustrar, pessoal, eu não gosto de ficar falando, eu gosto de provar o que eu estou falando. Vamos botar aqui Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos fazer uma rota aqui para São Paulo capital. E vamos colocar aqui de a pé. De a pé vão demorar 221 horas, tá? São 1.079 quilômetros, tá? 221 horas, praticamente 10 dias. 10 dias caminhando, se você não parar nunca. Nem para comer, nem para tomar uma água, nem para dormir, nem para, sei lá, fazer número 1, número 2, tá? Agora coloca de bicicleta. Olha só, de bicicleta vão levar 61 horas. Então são quase 4 vezes menos. Vamos botar, você pode ir pelo litoral, você pode ir por dentro, ó, 61, 62, 67 horas. São quase 4 vezes, vamos botar 3 vezes e meia menos. Por quê? Porque você está usando uma tecnologia que te permite acelerar a velocidade com a qual você se desloca, uma bicicleta. Agora, se você for de carro, essa viagem se dá em 14 horas. Vamos ver aqui, 14 a 20 horas. Hoje, com o trânsito de hoje. 14 horas. Então, 14 horas são 16 vezes, 17 vezes menos do que ir a pé. Né? São 6 vezes menos, ou 4 vezes menos do que ir de bicicleta. Você vai 4 vezes mais rápido do que se você for de bicicleta. Lembrando que de carro, você pode entrar no carro e só parar para abastecer e ir direto. Agora, de bicicleta, você vai ter que fazer várias paradas. Então, as suas 60 horas vão virar 70, 80. De a pé é a mesma coisa. As suas 220 horas vão virar 240, 50, 60, 70, 80. Você vai levar mais de 10 dias. Enquanto que de carro você leva menos, praticamente metade de um dia. Então, essa é a diferença de você usar a tecnologia. Claro que você pode fazer, né, operações manualmente. Pode, mas não sei qual é a vantagem disso, uma vez que você não consegue alta frequência. Sem falar que se você fosse de avião, aí você levaria 1h30, tá bom? Então, é dessa forma que a gente pensa na tecnologia. Então, você entendeu a nossa estratégia. Agora, observação importante. Primeiro, você tem que parar de pensar como pobre e parar a pensar como uma pessoa, começar a pensar como uma pessoa investidora, como uma pessoa rica, como uma pessoa com mentalidade de abundância. E eu não estou falando isso porque você tem uma mentalidade pobre. Eu não sei quem que está assistindo esse vídeo, mas eu falo isso por uma visão própria, lidando com as pessoas, da maneira como elas se comportam no mercado e as oportunidades que elas perdem por terem uma mentalidade pobre, uma mentalidade pequena, uma mentalidade de ansiedade e de muita pressa em resultados. Tá? Quanto menor o tempo, menor o lucro exponencialmente, maiores os riscos de perda. Quanto maior o tempo, maiores os seus riscos de ganho e de ganho exponencial no mercado de investimentos. Então, primeiro, é necessário deixar o capital pelo menos entre 6 a 12 meses nessa operação, com essas estratégias. Tá? Mesmo com queda, se respeitar esse período de 6 a 12 meses, os lucros ultrapassam o drawdown, aqui eu escrevi errado, o drawdown já visto, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu vou te explicar na prática, tá? Nós vamos comprar lá, por exemplo, 10 ativos, 15 ativos diferentes, criptoativos na sua conta. E algumas dessas criptomoedas podem baixar de preço no período de um ano. Não tem problema. A gente ganha com a movimentação do mercado. Eu já vou te mostrar no gráfico para você entender, tá? Então, mesmo com queda em alguns ativos, você vai muito provavelmente ser totalmente lucrativo, tá? É improvável que você realize qualquer tipo de perda, mesmo que haja drawdown. Nós lucramos com o movimento de zigue-zague do mercado. Como você sabe, o mercado se movimenta em zigue-zague. Vou mostrar o gráfico já para você. E você vai perceber isso, tá? Então, o que importa pra gente é que o mercado se movimente, não importa a direção, tá? E não é uma operação de curtíssimo prazo. Porém,
nós conseguimos sim realizar lucros de 30 em 30 dias, ou seja, todos os meses você vai ter lucro para realizar, independente do drawdown, independente se o mercado está em queda, como ele está nesse momento, um dos piores mercados nos últimos tempos aí. O último ano foi bem, teve topo histórico do Bitcoin, mas o mercado derreteu mais de 80% em alguns casos. Eu vou mostrar para você os nossos resultados. Então, aqui estão os nossos resultados dos últimos 90 dias, 68%, tá? Uma conta que tem em torno de 10 mil dólares, 68% nos últimos 90 dias. Isso dá uma média aí de 20 e poucos por cento. Claro que isso não é todo mês você vai realizar 20%. Tem um dia que um mês que você pode realizar 5 e no outro 25. No final das contas, em 2 meses você tem uma média de 15%, né? 30 em 2 meses, 15% por mês. É assim que funciona o mercado de renda variável, tá? O resultado nosso de 180 dias, ou seja, 6 meses, 850%. E o nosso resultado de 12 meses, 1.145%. Agora, vamos olhar aqui o período de 12 meses do Bitcoin, gráfico diário, tá? Vamos colocar aqui 30 de dezembro, tá? Até 30 de junho, vamos botar aqui, ó. 30 de junho. O Bitcoin saiu de 28.700, chegou a, ó, ele fez 3 topinhos aqui, ó, 3 topos históricos, 4 topos históricos. Ele chegou a 42 mil, chegou a 58 mil, a 62 mil e a 65.350. E depois ele caiu, voltando aqui para os 28 mil, que era onde ele começou aqui atrás. E ele terminou o dia 30 em 35 mil. Então ele começou, né, em 20, vamos ver aqui, 28.600, fez toda essa alta, fez topo histórico, meu Deus, mas ele teve várias quedas. E a queda mais alta dele foi de 56,13%. Olha só, depois de uma alta, vamos ver, ele fez uma alta aqui, tá, de 124% e teve uma queda de 56%, queda máxima, tá? E o que interessa para nós? Nós lucramos tanto nas subidas quanto nas descidas. E olha todo o zigue-zague que o mercado fez. Então, nós lucramos nesse ponto. Agora, se você for para o final de um ano, vamos aqui para 30 de dezembro. Olha só, 30 de dezembro de 2021. Então, 30 de dezembro de 2020 para 30 de dezembro de 2021. O Bitcoin, ele saiu aqui. E ele acabou de 28.700 para 45.900, 46 mil, tá? 60% de alta. Porém, ele fez alta de 126, caiu 55 e daqui de baixo, ele subiu mais 137. E nesse momento, no curto prazo, ele estaria caindo 35%. Você saberia lidar com todas essas quedas se você estivesse fazendo hold, simplesmente segurando esse ativo? Eu tenho certeza que não. Se você tivesse muita, mas muita resiliência, você talvez fizesse dinheiro nesse mercado. Porque as pessoas que fazem dinheiro no mercado de cripto são as que entendem os ciclos, que seguram por tempo suficiente e aquelas que, como nós, sabem algumas estratégias que a grande maioria não sabe. Agora, vamos analisar aqui o momento atual, tá? O momento atual, eu já te mostrei que teve queda de 60% aqui. E depois, vamos ver aqui, olha só. Depois do topo histórico do Bitcoin, teve queda de 53% de novo. Isso no Bitcoin, porque tem altcoins
que caíram muito mais. E aqui eu vou te mostrar um dos exemplos de como a nossa operação é lucrativa. Esse site aqui é o CryptoBubbles. Nós estamos aqui no top 100 do mercado. E nós estamos aqui no gráfico de um ano, tá? Se eu colocar por capitalização de mercado, obviamente vai aparecer Bitcoin e Ethereum em primeiro, mas eu estou colocando com desempenho, tá? Desempenho é o quê? As moedas que mais porcentagem cresceram ou caíram durante um ano, de hoje para trás, tá? Então, não tem qualquer tipo de manipulação de resultado aqui. É um ano de hoje para trás, certo? E, obviamente, nós não estamos falando de moeda como a Shiba, né, que são moedas que não têm fundamento. Nós estamos falando de moedas com fundamento. Então, você pode ver aqui que moedas com fundamento, nós tivemos aqui, ó, Polkadot caindo 52% em um ano. Cadê? Vamos ver aqui. Nel, tá? Caindo aqui 55%. Chainlink caindo 53%. Uniswap caindo 73%. Tá? XLM 54%. A AVE 66%. Vamos ver aqui. Cardano caiu 35,5%. Chile 68%. Compound 75%. Eu estou pegando só moedas que tem fundamento. A Theta Network 67%. Vamos ver outras aqui. A BAT 32%. Então você pode ver a XTZ 30%, isso em um ano. Ó. A ANC 59%. Como eu falei para você, o máximo de queda é 100%. Você não viu nenhuma com 100%, obviamente. Mas olha as altas. Cadena 1.224, Sandbox 375, Luna 329, AXS 809, Mana 133. Vamos ver aqui outras. BNB 42, Helium 140, Matic 239, AR, né, Airwave 69, XRP 63, Gala 769, Wave 172, Near Protocolo 62.9, Secret 50.8, tá? Vamos ver aqui, ó, CRV caiu 25, AVAX subiu 93, Uniswap já vimos, que mais? Ó, VET caiu 43, então, ó, Atom 26, tá? Que mais? EGLD 18. Então tem performances variáveis. Ó, CRO, que outro dia estava 90 e poucos %, ainda caiu um pouco, mas ainda está positivo em um ano, 66,5. Então você pode ver que as quedas, elas são de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aqui, ó, ICP caiu 94%, ou seja, quase chegou a zero, mas não vai passar de 100%. Agora, as altas superam centenas ou milhares de %. Por quê? Porque a alta pode ser infinita. O Bitcoin valia 1 centavo em 2009. Hoje ele vale 40 mil, chegou a valer 69. Então, a alta ela pode ser infinita, a queda não. E quando você dilui essas operações em vários criptoativos, você está protegendo seu capital e aumentando as suas chances de que você tenha uma explosão. Porque se você pegou e fez uma única operação na Polkadot, seja de hold ou seja de trading, e você apostou na alta dela, você perdeu. Se você fez hold, você está 50% negativo em um ano. Agora, se você fez em 10, 15, 20 criptoativos fundamentados, você pode ser que a Polkadot na sua conta caiu 50%. Mas e a Cadena que subiu 1.200? E a Matic que subiu 239? E a Solana que subiu 484? E a Sandbox que subiu 376? Aí que você começa a fazer lucro. Tá? Então esse é um dos pontos da nossa estratégia. Segundo ponto. Vamos comparar, fazer uma analogia aqui com compra de imóveis. Você sabe que se você comprou, por exemplo, 10 imóveis de 100 mil reais, tá? Você tem então investido aqui, vamos botar aqui, você tem investido aqui, vamos diminuir aqui, 1 milhão, tá? 100k em cada um desses, tá? Você comprou 10, então você tem 1 milhão investido. No final dessa compra, você tem menos 1 milhão na sua conta e você vai alugar cada uma dessas casas, digamos, por R$1.000. Então você vai ter, né, vezes 10, no final de cada mês, R$10.000 de resultado, tá? Então você comprou
10 imóveis, pode ser num prédio só, pode ser no mesmo bairro, pode ser em bairros diferentes, em cidades diferentes, ou até em países diferentes, não importa. É um exemplo. Você investiu 1 milhão, 100 mil em cada casa, em cada imóvel, você aluga cada um por R$1.000, você tem no final de cada mês R$10.000. Agora, vamos supor, esse ano tem eleição, por exemplo, que é uma das coisas que pode fazer turbulência em qualquer mercado. Vamos supor que os seus imóveis que custavam 100 mil por unidade, por causa de uma crise qualquer, e os políticos estão aí para isso, para nos proporcionar qualquer tipo de crise, tá? Os seus imóveis estão sendo avaliados agora em 80 mil cada. Então você teve uma desvalorização de menos 20%, certo? Menos 20%. Agora, eu pergunto para você, você realizou prejuízo? Se você disse sim, você está errado. Você não realizou prejuízo. Você comprou um imóvel que custava 100 mil e hoje ele vale 80. Porque o mercado precifica assim. É o movimento do mercado. Nenhum mercado se movimenta só na alta, nenhum mercado se movimenta só na baixa. E nenhum mercado, nenhum ativo, seja imóvel, ouro, petróleo, sei lá, milho, dólar, Bitcoin, qualquer outra criptomoeda, eles não se movimentam dessa forma assim, ó. Eles se movimentam assim, ó. E é justamente essa movimentação que nos permite lucrar. São essas altas e baixas o tempo todo, tá? Então, se você respondeu que sim, que você perdeu dinheiro, você está errado. Você só perdeu dinheiro se você liquidar essas casas, se você vender as casas. Enquanto você não vender as casas, você tem o que a gente chama de unrealized profit, ou seja, o lucro não realizado. Você possui um investimento de 1 mil, tá? Que nesse momento estão valendo 800k, tá? Nesse momento. Mas isso aqui vamos supor que foi 2020. 2021, seus imóveis estavam 20% desvalorizados, mas você continuava gerando o quê? 10k por mês, tá? 10k de aluguéis por mês. Esse é o seu lucro com esses imóveis. Em 2022, esses imóveis foram precificados a 135 mil cada um. Então agora, o seu investimento que em um ano ficou 20% defasado, agora você tem um lucro não realizado de 1,35 milhões. Então, o seu lucro é um superávit, um lucro de 35%. Agora, se você tivesse sido ansiosa e tivesse vendido aqui, né, aqui em 2020, você teria realizado prejuízo. Tá? Você preferiu ficar com os 200 mil de lucro não realizado, não é prejuízo, é lucro não realizado, é o movimento do mercado, para você ganhar ao final do ano 100 mil. Então, olha só, você tem 10 mil por mês vezes 12 meses, 120 mil. Você já diminui esse lucro não realizado, né, que era de 20%, para menos 8%. Porque 200 mil você arrecadou 120 em aluguéis, então o seu prejuízo, que não é prejuízo, é errado dizer prejuízo, que prejuízo é quando você vende na baixa algo que você comprou no topo, compra no topo e vende na baixa, prejuízo. Compra na baixa e vende no topo, lucro, tá? Então, você teria 8% de drawdown aí, né? De lucro não realizado. Um drawdown é quando o preço está abaixo do preço de entrada. Se você esperou mais um ano, aqui no nosso exemplo, aí você já saiu mais 35 de lucro não realizado, porque você, em um ano aqui, né, você desvalorizou 20%, mas você lucrou 120 mil, então você tem menos 8. No próximo ano, que o mercado recuperou os seus 20%, chegando no 0 a 0 e ainda superou em 35, você realizou mais 120 mil de aluguéis. Então você já tem um total de 240 mil em 2 anos e ainda uma precificação de 350 mil. Então você tem um lucro não realizado de 350 e um lucro já realizado de 240 mil, que foi o que você ganhou nesse período de 2 anos com os aluguéis. Ou seja, você só não ganharia esses 240 mil
muito menos os 350 mil se você vendesse os seus imóveis em qualquer momento, seja realizando prejuízo ou lucro. Tá? Porque pode ser que quando ele chegou no 0 a 0, né, ele estava 100 mil cada imóvel. 2021, 2022, chegou em 100 mil de novo, você vende apavorado, assustado e dizendo, não, agora eu vou me livrar disso porque é bronca. Aí você vê o mercado subir 35% e você obviamente não aproveita esse resultado porque você se desfez dos seus ativos. E agora você tem 1 milhão na conta que poderia ser 1.350.000 mais 240 de aluguel. Olha só. Então, a nossa operação funciona exatamente dessa forma. Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui, Bitcoin, eu vou colocar assim, moeda, PNG. Vamos pegar aqui uma fotinho de uma moeda, tá? Uma moeda qualquer. Vamos pegar uma PNG aqui, isso, a moeda, tá? A nossa operação é exatamente dessa forma. Então, como que ela vai funcionar? Nós vamos, né, colocar aqui, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui 10 moedas em operação na sua conta, com o seu capital. Digamos que seja 100 mil dólares, tá? Digamos que essa moeda aqui vai fazer mais 20, essa aqui vai fazer mais 250, essa vai fazer mais 301, tá? Mais, tudo por cento, tá, pessoal? Essa aqui vai fazer mais 80, essa vai fazer mais 17, tá? Por quê? Porque o mercado vai, pode ser que essa moeda aqui, 3 meses depois que a gente abriu a operação, fez 80%, e depois caiu, e acabou o período de um ano em 17. Não tem problema, tá? Pode ser que essa daqui fez menos 20, essa aqui fez... vamos botar um cenário bizarro, ela fez menos 100. Nunca aconteceu e acredito que nunca vai acontecer pelos ativos que nós colocamos. Mas tudo bem, vamos colocar aqui o pior cenário. Menos 37, essa aqui fez menos 89 e essa aqui fez menos 54. Então, olha só, você tem um ativo que virou pó, mas você ainda tem esse ativo, tá? Você só não tem valor dele, mas você tem o ativo. E você tem 20, 250, 300, 80, 17. Enquanto que as quedas você tem 54, 89, 37, 20 e uma que deu 100. Se você olhar, as altas superam as quedas. E essa é a proposta. E aqui eu fiz até bem divididinho, tá? Mas em geral não existe... existe o lucro não realizado negativo, mas aí é que tá. Essa moeda aqui no final fez 180, né? 180, por quê? Ela fez 20 de lucro no preço da moeda e 160 de lucro nas operações. Essa aqui, que fez menos 54 no preço, fez mais 94, ou seja, ela fez 148%, descontando o drawdown. Se você fechar a operação, ainda te dá 94% de lucro. E assim por diante. Então, como que funciona a nossa operação? Vamos para o gráfico. Vamos olhar aqui o gráfico do Bitcoin. Depois vamos olhar de outras moedas. Como você viu, o gráfico ele se movimenta em zigue-zague, tá? Em zigue-zague. E olha só, o Bitcoin de 2020 para 2021, tá? Ele teve uma alta brutal, tá? 1000%, quase 1100%. Agora, de 2021 para 2022, tá? Ele praticamente teve pouca alta. Na verdade, aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Ele teve pouca alta. Dezembro. Aqui, ó. Mais ou menos 50%, 60% de alta. Pouca alta em relação ao mercado cripto, né? Porque para qualquer investimento é muito alto. Então, ele está totalmente lateralizado, como vocês podem ver aqui, ó. Ele está lateralizado. Ele não está nem indo para cima, nem indo para baixo. Tá? E nós estamos lucrando nesse cenário, por quê? Vou mostrar aqui algumas moedas que nós temos em operação. Tá aqui. Vamos pegar uma que está mais aberto o gráfico aqui, ó. Cardano, por exemplo. Essa operação começou aqui, tá? No dia 29 de janeiro, a um preço de mais ou menos $1, 1,05 na Cardano. E a gente estabeleceu que enquanto essa moeda permanecer
numa faixa de preço entre 1,50 e 0,69 centavos, 70 centavos, a gente está lucrando. E olha o que aconteceu com o mercado. Deixa eu botar no gráfico de 4 horas aqui para facilitar, que é um gráfico mais curto. Olha o que aconteceu no mercado desde então, tá? Desde que a gente abriu essa operação. Ó, ele subiu, caiu mais, subiu mais, caiu um pouquinho, subiu mais, caiu. Aí baixou um pouquinho, veio baixando, subiu, baixou, corrigiu, baixou mais, subiu, veio lá embaixo, fez um fundo mais baixo, voltou, fez topo duplo, aí rompeu, aí caiu, começou a guerra, né? Olha só quanto zigue-zague. Agora ele está lateralzinho aqui, ó. Tá? Embicando um pouquinho para cima. Mas olha só, o que acontece aqui nesse cenário? Toda vez que ele começou a subir, nós fomos lucrando. Ele começou a cair, nós fomos lucrando também. Subiu mais um pouco, nós estamos lucrando. Começou a cair, nós estamos lucrando. Começou a subir de novo, nós estamos lucrando. E a gente sabe, isso aqui é um curtíssimo período, gráfico de 4 horas, eu poderia colocar aqui gráfico de 1 hora, ele vai movimentar muito mais. Muito mais. Não vamos limpar aqui, mas vamos tirar aqui essas linhas, tá? Para você entender que no gráfico de 1 hora, ele vai movimentar muito mais. Ó, gráfico de 1 hora. Olha quanto zigue-zague ele tem aqui. Olha quanto zigue-zague. É muito mais movimentado o gráfico de 1 hora. E a gente está lucrando o tempo inteiro enquanto ele faz esse movimento. E olha como ele faz muito movimento. Olha como ele faz movimento em zigue-zague. Tá aqui. Esse movimento em zigue-zague é que nos dá lucro. Não é se ele está caindo, somente se ele está caindo ou subindo. Olha só isso. Olha quanto zigue-zague. Gráfico de 1 hora. Quantas horas tem no dia? 24. Olha. Seja subindo ou seja descendo, ele está fazendo zigue-zague. E enquanto ele estiver fazendo zigue-zague, a gente lucra. A gente só não lucra se o gráfico fizer esse movimento aqui, ó. Aqui, ó, essa linha reta. Vou botar mais grossa aqui. Se o gráfico se movimentar assim, a partir de agora, ó. A partir de agora, o gráfico se movimenta assim, linha reta. Daí a gente para de lucrar. Mas como não é o que vai acontecer e nós sabemos disso, mesmo no mercado lateral, ele está fazendo zigue-zague, ó. Ó. Lá em cima, baixo, ó. Tá vendo? Para ele subir, ele precisa fazer topos e fundos mais altos que os anteriores. Para ele descer, ele precisa fazer topos e fundos mais baixos que os anteriores. Então, enquanto isso acontecer, e isso sempre vai acontecer, a gente vai lucrar. Então, uma das principais dúvidas, tá, que os nossos clientes têm nessa operação é a seguinte. Vamos pegar outras moedas para você ver aqui. Tá? Vou botar aqui bem amplo, tá? Para você ver. Olha quanta movimentação se faz aqui. Olha só. É impossível não lucrar com a estratégia que nós temos. Tá? É muita movimentação. E é assim que nós lucramos. Tá? Então, você pode ver, por exemplo... Você pode ver, por exemplo, que essa operação, que ela começou aqui ao preço de 82 centavos, tá? Essa outra aqui começou aqui ao preço de 94 centavos e essa aqui começou aqui ao preço de 83 centavos. E agora o preço está negativo em relação, né, ao preço de entrada. As 3 entradas, ele está mais baixo. É um drawdown. O preço baixou desde que nós abrimos a operação. Mas olha quanto zigue-zague o mercado fez. Então nós estamos lucrando. Então o que acontece com as nossas operações? Pode ser que você tem lá 10 mil dólares na sua conta, tá? E que no final de 12 meses, tá? Você tem
ativos, tá? Porque nós vamos comprar lá várias moedas, você já sabe disso. Se você tem um carro e esse carro desvalorizou, você não perdeu dinheiro, você continua tendo o carro. Pode ser que ele se valorize. Ah, mas carro não valoriza. Pô, olha o que aconteceu no último ano. Os carros se valorizaram 40% em alguns casos. Carros usados. Então qualquer ativo ele pode valorizar. Mas nós não estamos falando de carro, nós estamos falando de criptomoedas. E a tendência do mercado de criptomoedas é sempre de alta. É sempre de alta. Vamos botar aqui no diário. É sempre de alta. Tá aqui, ó. Olha só, alta. Vamos pegar outra aqui. Mesmo que alta. Vamos pegar aqui outra. Mesmo que momentaneamente esteja em baixa, tá? A tendência é sempre a alta. Olha lá de onde que vem. Olha lá. Tá? Tem moedas que são mais novas, tem pouco histórico, né? Mas tem moedas que já tem alguns anos. E olha lá. Tá? É sempre de alta. O mercado bons projetos tendem a crescer, a ter mais investidores, a realizar, né, inovações e etc. Então a tendência é sempre de alta. Então, no período de 12 meses, pode ser que na compra desses ativos você está vendo lá na sua conta, ou pode ser que em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, não tem problema. Você começou com 10 mil em USDT, que é uma moeda que ela é estável, ela não movimenta, e em 12 meses você tem lá, vamos pegar um cenário absurdo, você tem lá 2 mil. Mas você tem a mesma quantidade de ativos que você tinha no início da operação. A questão é que para chegar de 10 mil aqui em 2 mil aqui, o mercado fez isso aqui, ó. Vários zigue-zagues, ó. Até chegar aqui em 2 mil. Não é verdade? Começamos aqui e ele caiu. E em todos esses momentos nós saímos lucrando. Então, o conjunto da sua conta, do capital inicial, ele pode até ser menor lá no final. Mas nós usamos esse movimento do mercado para gerar um lucro que, como você viu, nos últimos 12 meses foi de 1.145%. O que significa que, se você tivesse começado com 10 mil dólares, tá? 10 mil dólares, em um ano, tá? 12 meses, você teria 110 mil dólares. Tá? Porém, pode ser que você tenha lá, na verdade, 102 mil dólares. Porque os seus 10 virou 2. Né? Os seus 10 virou 2. Mas foi essa queda que permitiu a gente multiplicar por 10 o capital. É claro que se você chegou em 1.100%, olha, quase que 100% dos ativos performaram 100, 200, 300, 500%. Isso nunca vai acontecer na sua conta. Mas no curto prazo, a operação pode sim, você está vendo lá de 10 mil, você está vendo 8 mil. Tá? Você está vendo 8 mil. Então você tem sim uma queda, tá? Mas essa queda vai te permitir realizar lucro a cada 30 dias. Você só não teria dinheiro para realizar em 2 hipóteses. Se todas as moedas que nós utilizamos na sua conta para abrir as operações vierem a se posicionar abaixo da faixa de preço que nós determinamos. Quando essas moedas caem abaixo dessa faixa de preço, tá? Abaixo aqui, ó, nessa zona, por exemplo, ou nessa zona aqui para essa operação que tem esse range aqui, quando elas ficam abaixo dessa zona de preço, elas não realizam essas operações de alta frequência aqui. As operações param, porque são parâmetros que a gente coloca na operação. Mas você continua com o mesmo número de ativos e não tem stop loss. Ou seja, quando o mercado voltar a movimentar e essa moeda voltar para dentro, você volta a lucrar todos os dias. E como nós pegamos a conta do cliente e diluímos em 10, em 20, em 30 operações às vezes, por isso que quanto maior o capital que você puder investir, melhor vai ser a performance, você nunca vai ter risco de não ter
resultado durante o próximo 30 dias. Então, mesmo que pequeno, e nós estamos hoje num movimento muito curto do mercado, pouca volatilidade e pouco volume de negociações, muito devagar o mercado, mesmo assim nós estamos lucrativos. Mercado de queda, guerra na Europa, etc, etc. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, pode ser que você não entenda, guerra na Europa, você vai se lembrar, a Rússia contra a Ucrânia, né? Então, mesmo assim, nós estamos positivos, sem sombra de dúvidas, positivos e tranquilos. Tá? Claro que quando o mercado está em bull market, os lucros são muito maiores. Agora, você quer estar posicionado num mercado com possibilidade de fazer picos de alta ou anos inteiros de alta e você fazer muito dinheiro, milhares por cento, ou você quer ficar com o dinheiro parado, sem render nada para você, esperando para tentar dar o tiro de sniper e adivinhar o momento certo de entrar? Você nunca vai conseguir, é só você ver como as pessoas perdem dinheiro fazendo isso no mercado. Então, você tem que estar posicionado no mercado. E o melhor momento para se posicionar é na baixa, não é na alta. Erra quem acha que é na alta. Eu estou esperando o mercado voltar em alta para me posicionar. Você está perdendo dinheiro e você vai ganhar muito menos do que poderia. Você tem que entrar quando o mercado está em baixa. Você tem que entender o fundamento do mercado e quais são os ciclos, como que ele funciona. E se você entra no mercado com ele em baixa, aí é que você fica milionário nos próximos meses ou anos. Tá bom? Então, eu espero que tenha sido bem didática essa apresentação. Eu vou deixar aqui os nossos resultados, tá, para você nos últimos tempos aí, para você refletir um pouco. Tá? Esses resultados são reais, conta real, com dinheiro real. Tá? Não é conta demo nem nada, nem existe como gerar resultado em conta demo sim. Tá? E você já sabe agora, as nossas operações não contam com stop loss, você não pode ser liquidado, você faz lucro sim, a gente realiza lucro mesmo que você esteja vendo menos dinheiro na sua conta, porque você tem ativos que se desvalorizaram, você não perdeu o capital, só que a desvalorização desse ativo gera lucro para você. E a valorização desse ativo gera 2 ou 10 vezes mais lucro. Então a nossa estratégia é a única do mercado que te permite lucrar na baixa e lucrar enquanto todo mundo está sendo liquidado. Lucrar independente da tendência, nós não adivinhamos a tendência, nós não temos stop loss e isso protege o seu capital, te faz lucrar de forma inteligente e segura. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece, deixa o seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe seus comentários dizendo se você já conhecia esse tipo de operação, se você não conhecia. E já sabe, se você quer ter acesso a que a gente opere a sua conta, tá? Sem tirar o dinheiro do seu poder, da sua própria conta e possa gerar resultados como esse, primeiro link da descrição, entra na nossa comunidade do Discord, vai lá no canal da nossa consultoria, contrata a nossa consultoria para você ter o nosso tempo na sua frente para traçar o seu perfil e para poder te apresentar essa e outras possibilidades de você fazer dinheiro dentro do mercado cripto. Vai ser um prazer enorme, gigante ter você lá, agora que você já sabe o quanto você pode ganhar, como funciona a nossa operação e que nós somos únicos no Brasil hoje a realizar esse tipo de operação e uma das poucas pessoas no mundo a dominar esse tipo de formato de estratégia, né? No nosso caso, nós somos únicos, nós masterizamos essa estratégia ao longo dos anos, aí desde 2018, e eu não conheço outra estratégia que te permita fazer tanto resultado de maneira segura e inteligente, sem perder capital e lucrando em qualquer direção, tá bom? Então era isso, um baita abraço, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.